Muito bem, você está preparado para a nossa segunda videoaula desta terceira unidade? Então vamos lembrar, hein? Vamos nos posicionar. Estamos aí, retórica e homilética do texto à pregação. Esta é a aula em que nós estamos. Você pode acompanhar na plataforma, você pode trabalhar em conjunto. Esse conteúdo que nós vamos ver nesta videoaula e o conteúdo que você tem aí à sua disposição. Tá? Lembrando, algum conteúdo aqui é para complementar, outro conteúdo não tem aí, mas tem aqui, é para enriquecer e assim por diante. Neste momento, nós vamos começar vendo algumas definições do termo homilética dadas por autores reconhecidos desta disciplina, ok? Então, vamos para a tela, acompanhe comigo. Algumas definições do termo homilética que nos proporcionam uma visão mais abrangente do assunto. Por isso eu gosto de começar dando definições, porque aí nós vamos entender direitinho sobre o que nós estamos falando, ok? Então, muito bem. D. A. W. Blackwood, no livro A Preparação de Sermões. A homilética é a ciência da qual a arte é a pregação e o produto é o sermão, ok? Esta é a nossa primeira definição do termo homilética, dada por Blackwood em seu livro, um clássico livro sobre o assunto, A Preparação de Sermões. Um outro autor que também nos dá uma definição de homilética é James Hopping. De James Hopping, em seu livro Homilética, veja aqui um título bastante sucinto, diz assim: homilética é a ciência que ensina os princípios fundamentais de discurso em público, aplicados na proclamação e ensino da verdade divina em reuniões regulares congregadas para o culto divino. Você percebe aqui, num primeiro momento, que a definição dada por Hopping poderia ser bastante genérica, poderia ser considerada bastante genérica. Por quê? Ele vai dizer que a homilética é a ciência que ensina os princípios fundamentais do discurso em público. Princípios fundamentais para se falar em público. Esta primeira parte da definição de Hopping serviria para a homilética em termos gerais. Serviria, por exemplo, para uma homilética jurídica. Ou qualquer pessoa que quisesse trabalhar como orador poderia se valer desta definição de homilética. Entretanto, a segunda parte é que torna esta definição ainda mais interessante, ainda mais relevante, mais significativa, mais preciosa para nós. Vai dizer que é a aplicação desses princípios fundamentais do discurso em público, em geral, né, para a proclamação e o ensino da verdade divina, quer dizer, palavra de Deus, né, em reuniões regulares, congregadas para o culto divino, onde há pessoas reunidas para a adoração a Deus. Então, este falar em público, não é? Este discurso, aí ele assume este caráter todo especial, que é a pregação em forma de sermão, ok? Então, acompanhe comigo uma vez que isso já foi entendido. E aqui nós temos uma ilustração, é uma pintura, de James Mason Hopping, esse autor que nós acabamos de mencionar. Nasceu em 1820, faleceu em 1906, né? Bem jovem, por sinal. E de Blackwood, confesso, não consegui encontrar nenhuma ilustração, mas assim pelo menos nós conhecemos um pouco mais os autores aos quais nós nos referimos. Vamos prosseguir. Um terceiro autor que dá definição de homilética é John Albert Brothers, no livro O Preparo e a Entrega de Sermões. Ele diz: a adaptação da retórica às finalidades especiais e aos reclamos da prédica cristã. Curiosamente, esta breve definição de Brothers é muito parecida com a de Hoppings, ainda que ela seja mais curta, a de Hoppings é mais longa, e ainda que eles usem palavras bem diferentes, eles estão falando mais ou menos a mesma coisa. Ora,
preparo e entrega de sermão. Aqui, a adaptação da retórica. É adaptar os princípios fundamentais da retórica, da arte de falar em público, que podem ser aplicados em qualquer situação, qualquer orador, eu vou usar aqui a expressão secular, por exemplo, mas aplicados, então, às finalidades aqui especiais da prédica cristã, que é a pregação. Percebe? Então, nós temos alguns princípios gerais. Podem ser utilizados por quaisquer oradores, quaisquer pessoas que falam em público. A expressão que se usa em inglês é o public speaker, né? Fica mais fácil. Mas aqui no caso nós vamos pegar esses fundamentos, vamos adaptá-los e vamos aplicá-los à prédica cristã, que é a pregação em forma de sermão. Ok? Vamos para mais um. Bem, sim. Vamos entender direitinho então o que Broaddus quer falar ao se referir à retórica e também à prédica. Quando se fala em retórica, entendemos o quê? O conjunto de regras que constituem a arte do bem dizer, do bem falar, a arte da eloquência, a oratória. Então, como eu disse, você percebe que isso está bastante genérico, pode ser aplicado a qualquer situação. Já a prédica é o discurso cujo assunto é de teor religioso, como um sermão ou pregação, ou qualquer outro discurso. Percebemos aí, então, que nestas definições, especialmente a da prédica, que ainda que haja uma natureza bastante genérica, há uma tendência para entendê-la como entender o seu teor religioso, ok? Isso é importante para nós nos lembrarmos. Bem, mais uma definição é a da Enciclopédia Britânica. Homilética é a ciência que trata da análise, classificação, preparação, composição e entrega de sermões. Temos aí agora uma imagem daquele autor ao qual nós nos referimos no slide anterior, James Albert Broaddus. Nasceu em 1827 e faleceu em 1895. Apesar de terem vivido no século XIX e apesar de terem escrito seus livros já há tantos anos, estes autores continuam sendo considerados muito relevantes para esta nossa disciplina, ok? Prossigamos aqui mais uma definição. Este autor que nós vamos mencionar já é um pouco mais contemporâneo, vamos assim dizer. Russell Norman Champlin, em sua Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, muito conhecida por alguns estudantes de teologia, inclusive, dá uma definição bastante sucinta de homilética. É a arte de compor e entregar sermões. E agora, caso porventura este verbo não seja comum a você com este emprego, vamos esclarecer. Entregar sermões deve ser entendido como enunciar sermões, proferir sermões, pregar sermões e etc. Ok? A homilética é, portanto, preste atenção aqui, uma arte, já que exige força criativa, que consiste na aplicação e adaptação, nós já falamos sobre isso aqui várias vezes, olha, dos princípios gerais da retórica à elaboração e transmissão do sermão. Este ponto é bastante interessante para nós. Bem, por essa razão, por aplicar os princípios gerais da retórica à elaboração e transmissão do sermão, a homilética é respeitosamente chamada pela maioria dos autores de retórica sagrada. E aí nós temos uma foto, ele sorridente, parece muito simpático, Russell Norman Champlin, autor daquela conhecida enciclopédia. Nasceu em 1933, eu tinha esperança que ele ainda estivesse vivo, mas faleceu em 2018, ok? E com essas imagens nós podemos nos familiarizar, conhecer um pouco mais, visualizar os autores dos quais nós nos referimos, os quais nós temos pesquisado, temos lido, temos utilizado nos nossos estudos.
Paramos por aqui, mas vamos dar continuidade a esse mesmo tema na nossa próxima videoaula. Eu espero por você. Até lá!